Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Eu quero agradecer a Deus por esse canal e por todos aqueles que se inscreveram nesse canal, por todos os inscritos nesse canal. E também eu quero pedir nesse momento para aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam nesse canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários à vontade e vamos que vamos. Essa noite, essa tarde, essa manhã, dependendo do horário que você vai assistir essa mensagem, nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. E mais uma vez nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sobre graça, da graça sem retoques, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a graça é uma democracia espiritual. Nós estamos numa democracia espiritual. Na cruz, o meu Jesus, hoje que ele está numa posição não mais de filho, hoje ele está numa posição de pai, por glória, de Abba, de paizinho. Mas na cruz, ali foi o maior evento que já aconteceu de todo o tempo. Nenhum evento acontecerá mais na terra que seja igual ao evento da primeira manifestação da vinda do Filho do Homem, onde Jesus de Nazaré, em sua carne, ele morreu na cruz. Ali foi o início de tudo, ou seja, o início da reforma. Ali foi onde Cristo ele reconciliou, ele remiu o pecado dos judeus. Foi na cruz que Jesus, ele cancelou as 613 ordenanças da lei de Moisés, que hoje para nós é rudimentos de obras mortas. Para nós, nada de rudimento das obras da lei de Moisés. Para nós hoje, ordenanças, nada, jejum, dízimo, batismo, apresentação de criança, tudo isso, campanhas, tudo isso é rudimentos de obras mortas, que não serve para nós hoje. Hoje nós que estamos vivendo a plenitude da graça, a plenitude do reino de Deus. Nós não adoramos ao Pai através de obras mortas, de sacrifícios de obras mortas. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, glória. Nós servimos ao Pai em espírito e em verdade, é aqui na mente. Entendeu? Então veja, e nós podemos se reunir sim, se nós quisermos se reunir. Eu particularmente pretendo me reunir, mas para ouvir uma graça que seja graça, sem fermento, sem heresia. Aí sim, eu estou ansioso para encontrar esse lugar onde eu venha fazer parte e ouvir ensinamentos que me edifiquem, porque a graça, o evangelho da graça, ele nos edifica. Amém? Então, eu tenho uma mensagem aqui para trazer em poucos minutos, uma saudação breve, que se encontra aqui em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e o 17. É uma passagem muito conhecida, mas que muitos ainda aqui, eles interpretam de uma forma diferente daquilo que o Evangelho aqui, de acordo com o que o Evangelho diz, de acordo com o que está escrito aqui. Então, veja, o tema da mensagem é: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Esse é o tema da mensagem. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O versículo 16 diz, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre
a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? No Evangelho, glória, no Evangelho da graça. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, glória. Nós, gentios, vivemos pela fé. Nós não vivemos de obras mortas. Nós não vivemos de sinais. Como muitos aí, muitas congregações, muitos homens que defendem, que pregam o evangelho da graça, mas ainda vivem de sinais. Ainda vivem de rudimentos de obras mortas, de apresentação de crianças dentro das suas congregações, de ceia, de batismo de águas, né? De jejuns, de apresentação de criança. Isso tudo é rudimentos de obras mortas que Paulo falou. Paulo já falou naquele século aí, no século I. Imagine nós, depois, nós que não vivemos, ou seja, perdão, nós que não vivemos, né, ali o antes da cruz, nós que não vivemos o depois da cruz, o período de transição, onde eles viveram até chegar à parousia, entendeu? Imagine nós, Paulo já falava isso, que era para deixar tudo aquilo que Cristo havia cancelado na cruz. Aquilo era obras mortas, rudimentos de obras mortas. Imagine nós, hoje, no século XXI, nós que nascemos depois de tudo feito, depois de tudo estar consumado, nós que nascemos já dentro da plenitude da graça, da plenitude do reino, desfrutando como filhos de Deus, o reino de Deus, que foi estabelecido na segunda manifestação da vida do Filho do Homem. Então veja, Paulo estava escrevendo uma carta aqui, ele escreveu a carta aqui para os irmãos que se encontravam em Roma, na comunidade de Roma. Esses irmãos ali, eles se encontravam e eles se reuniam, né? Eles se reuniam em suas casas e ali aprendia a palavra, ouvia a palavra de Deus, ouvia o evangelho que tinha chegado até eles, não através de Paulo. O evangelho que havia chegado em Roma, né, para esses irmãos aqui, não foi através de Paulo. Pessoas, né, chegaram e levaram esse evangelho até aquelas comunidades ali, comunidades estas que eram ali vividas de judeus e de gentios, ali no século I, ali em Roma. E Paulo desejava ansiosamente de visitar, quando fosse para a Espanha, visitar esses irmãos que se encontravam ali nas comunidades ali em Roma. E Paulo dizendo aqui no versículo 16, ele diz assim, olha o que ele diz aqui, ó. Vamos ler aqui o versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ignorantes aqui de entendimentos. Versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então, Paulo, ele desejava, ele estava dizendo aqui na sua carta, que ele estava pronto, que ele desejava anunciar também esse evangelho, né, aqueles que estavam em Roma, ou seja, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que Paulo recebeu gratuitamente, ou seja, o evangelho que Paulo foi separado, foi levantado, escolhido para pregar entre os gentios. Então Paulo tinha um desejo de anunciar também esse evangelho a quem? Aos irmãos que se encontravam nas suas comunidades lá em Roma, ali em meados do século, ali no século I, entre o ano 57 e 58, quando foi escrito essa carta. Então veja, Paulo ele desejava, ele diz aqui na sua carta que ele estava pronto, olha, versículo 15, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo desejava anunciar o evangelho da incircuncisão,
que ele pregou ali, que ele pregava, que ele anunciava, que ele proclamava, que ele instruía ali no século I. Entendeu? Ele não desejava pregar outro evangelho, porque se pregasse outro evangelho era anátema, entendeu? Mas Paulo, ele desejava e estava pronto de anunciar o evangelho em Roma, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, entendeu? Então, veja, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que está em Roma. Versículo 16. Aí Paulo vai entrar aqui no texto principal que eu li, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E eu tomo posse dessa palavra aqui que Paulo falou. Eu, hoje, no século XXI, eu digo com toda a convicção, com toda a fé, que eu particularmente, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Entendeu? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Agora, se Paulo fosse vivo hoje no século XXI, Paulo iria se envergonhar de muitos que estão pregando esse evangelho. Ele não ia se envergonhar do evangelho em si, entendeu? Mas ele iria se envergonhar de muitos que fizeram desse evangelho uma fonte de ganhar dinheiro, que fizeram desse evangelho um meio de ostentar com o dinheiro do povo, com o dinheiro da fé do povo. Paulo iria se envergonhar de muitos que pegam o evangelho da graça e diz que está pregando o evangelho da graça vindo com mistura, fermento da lei que Paulo combateu ali no século I. Então, Paulo não pregava um evangelho, ele não pregava a circuncisão, Paulo não pregava dízimo, que dízimo era dinheiro. Paulo recebia, claro, donativos, ajuda, muitas vezes para ele na sua vida diária e muitas vezes para ou seja, o objetivo de Paulo, ele arrecadava, sim, mas para os pobres da Judéia, de Jerusalém. Entendeu? Então ele recebia ajuda de outros irmãos, de outros lugares, entendeu? De outras áreas geográficas, mas Paulo não tinha um salário fixo. Qual era? Eu faço uma pergunta para os doutores hoje. Doutor, pastorzão, pregadorzão, teologão aí, vocês que vivem aí, bispo, apóstolo, vocês que vivem ostentando com o dinheiro do povo, qual era o salário de Paulo? Paulo não tinha salário. Paulo, ele não ensinava que dízimo era dinheiro. E já existia dinheiro naquele tempo. Paulo era um judeu, era um fariseu. E Paulo conhecia que os dízimos nunca foram dinheiro. Claro que Jesus recebeu, sim, ajuda no seu ministério terreno. A mulher de Cusa também ajudava. E outras mulheres ajudavam naquilo que ele precisava. Entendeu? Mas ali nunca foi dízimo. Então eu faço uma pergunta para os pastores de hoje, esses homens aí que vivem ostentando com o dinheiro do povo. Qual era o salário de Paulo? Paulo tinha salário? Qual era a congregação que Paulo congregava? Paulo não tinha nenhuma congregação. Paulo não tinha. Será que Paulo congregava na Igreja Batista? Na Assembleia de Deus? Qual era? Na Adventista? Paulo não tinha uma congregação. Entendeu? Paulo, ele não levantava bandeira de instituição, não. Não existia placa de igreja para Paulo, entendeu? Paulo não tinha congregação. Paulo levantava a bandeira do evangelho da incircuncisão que ele foi chamado para pregar entre os gentios. É bem verdade que muitos judeus, entendeu? Ali, entendeu? Então foram agraciados com a pregação de Paulo. Muitos judeus, entendeu? Abriram-se os seus entendimentos para aquilo que Paulo ensinava, para o evangelho da incircuncisão, o evangelho do entendimento, o evangelho do Espírito, entendeu? Mas Paulo, ele não anunciava o evangelho por dinheiro. Paulo trabalhava. Paulo era fabricador de tendas,
entendeu? Ele fabricava tendas. E tinha momento que Paulo não tinha nem o que comer, nem residência fixa, morada, entendeu? Então eu faço uma pergunta para esses que dizem que pregam o evangelho da graça. Eu faço uma pergunta para esses homens aí, qual era o salário de Paulo? Paulo tinha salário? Não. Paulo não ostentava do dinheiro do povo. Paulo não se aproveitava. Paulo não era um aproveitador, entendeu? Paulo recebeu de graça e passava o evangelho de graça. Paulo não se aproveitava dos incautos, dos simples, entendeu? Para se beneficiar com o evangelho. Pelo contrário, Paulo abriu mão, entendeu? Ele tinha direito, mas ele abriu mão. Por quê? Porque nesse período aqui, antes da parousia, os dois pactos estavam se cruzando, entendeu? O templo ainda estava de pé, entendeu? Os dízimos eram levados à casa do tesouro, que nunca foi dinheiro, era alimentos, era trigo, entendeu? Então Paulo não era um aproveitador, como tem muitos hoje aí, que se aproveitam da fé alheia, que se aproveitam da insensatez do povo, que se aproveitam da ignorância do povo. Ignorância, quando eu falo aqui, ó, de entendimento, entendeu? É leigo no assunto. Paulo não era um aproveitador. Paulo não era, na linguagem aqui terrena, Paulo não era um goela, entendeu? Paulo não era aquela pessoa que deixava a verdade num canto e ensinava uma inverdade, passando a mentira, usando o nome de Deus, como tem muitos aí, que dizem que está sendo abençoado. Olha, Deus está me abençoando. Quem? Deus está abençoando? Quem está abençoando é o dinheiro do povo, é o povo com o dinheiro. Deus não está aí nesse meio, nesse complô de mentiras. Você acha que o meu pai, o nosso Abba, o nosso paizinho, ele que é justiça, está de acordo com mentira, com fraudes, com falsificações, ainda mais usando o seu nome? Pelo amor de Deus, nunca isso passou pela mente de Deus. Nunca isso passou, entendeu? Pela vontade de Deus. Isso nunca foi vontade de Deus. Deus não está em acordo com essa malandragem aí, onde eles fazem, onde eles dizem aí, onde eles vivem ensinando aí, que dízimo é dinheiro, você tem que dar a 10ª parte, porque Deus, olha, você tem que dar o que é de Deus. Quem foi que disse isso, doutor? Quem foi que disse isso, que Deus precisa do meu dinheiro? Agora, se eu congrego em um determinado local, eu posso ajudar sim, e o pastor, o líder, o apóstolo, seja ele quem for, ele tem que o quê? É pura obrigação dele, ele trazer, dizer quanto que tem em caixa, o que está fazendo, qual o trabalho que está fazendo na congregação, ali no lugar onde eles se reúnem. É obrigação, e não comer só como esses homens fazem. Usam de malandragem, usam de falsidade. Então eu pergunto, doutor, qual era o salário de Paulo? Qual era a igreja que Paulo congregava? Qual era o ministério que Paulo congregava? Não, Paulo não tinha isso. Isso aí, não. Isso aí foi criado pelo homem para viverem ostentando com o dinheiro do povo. Digo com conhecimento de causa. Digo aqui, digo em qualquer lugar, se for preciso. Porque esse canal aqui não é para denigrir a imagem de ninguém. Porque nós somos perseguidos, nós que denunciamos essas mentiras, essas malandragens aí que a gente vê aí no sistema religioso. Em alguns homens que também pregam graça, entendeu? Que vive dizendo que dízimo é dinheiro. Eu não digo que se você quiser ajudar voluntariamente, isso é uma honra você abençoar. Isso faz parte, entendeu? Nós podemos ajudar as pessoas ou algum lugar onde você se reúne, sim. Mas o pastor tem que prestar conta. O líder religioso ele tem que prestar conta daquilo que está fazendo, daquilo que está entrando, do que está fazendo, entendeu? Então nós podemos sim ajudar voluntariamente. Isso é a obra da graça. Isso aí como é que se diz? É uma palavrinha que diz aí, isso aí é gratificante. Claro que sim. Agora, eu pergunto, doutor, qual era o salário de Paulo? Entendeu? Então Paulo diz aqui, ó, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo não se envergonhava do evangelho de Cristo. Eu também, eu não me envergonho do evangelho de Cristo.
Mas se Paulo fosse vivo hoje, ele iria se envergonhar, não do evangelho, como eu também, como nós pregadores do YouTube que defendemos a graça, o evangelho da graça, a doutrina do evangelho da graça, nós não se envergonhamos desse evangelho, não. Nós se envergonhamos de alguns homens, entendeu? Que tem a cara de pau de ensinar, ainda usando o nome de Deus em mentira. Deus não está dentro desses lugares aí, onde eles vivem usando o nome de Deus em mentira. Entendeu? Então diz assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Que salvação aqui, nesse que estava Paulo falando, nesse contexto? A salvação eterna? Não, aqui está falando a salvação de mente, a salvação de entendimento, entendeu? E hoje esse evangelho chegou até nós, entendeu? Esse evangelho chegou até nós e ele é poderoso, ele é poder, o evangelho de Deus em si, o evangelho da graça, o evangelho da verdade, ele é poder em si de quê? De nos salvar, já nos salvou, salvação de mente, entendeu? Para que a gente não venha ser enganados, manipulados por esses homens aí, que se dizem que pregam o evangelho e não tem nada de evangelho, ainda fala até um pouco de graça, mas não é graça, meu irmão. Isso não é graça. Isso é anátema. Um evangelho que vem com mistura de rudimentos da lei de Moisés, de ordenanças da lei de Moisés, do rudimento de homens, entendeu? Isso nunca foi graça. Isso aí é Moisés, isso é lei de Moisés, entendeu? Isso é uma mistura, entendeu? Que tem dentro dessas congregações. Eles não pregam o evangelho da graça, até fala em alguns pontos do evangelho, mas se for analisar, você vê que tem mistura, tem heresia, entendeu? E hoje nós, aprove a Deus nós, que temos a nossa mente, né? A nossa mente foi iluminada, os nossos olhos foram iluminados, abertos, nós conseguimos enxergar, entendeu? Que eles não pregam o evangelho, entendeu? E nós vamos continuar denunciando, doa quem doer. Esse canal aqui é para denunciar mesmo. Poderia ser minha mãe, meu pai, entendeu? Eu não iria concordar, porque eu tenho meu conceito próprio, eu sou livre, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou desse sistema religioso enganador, fraudulento, corrupto, que só faz ostentar com o dinheiro do povo. Então diga assim, ó, então veja, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, outra coisa, o evangelho de Deus não é poder para enricar ninguém, como fazem alguns ministérios aí, como faz aquela congregação, aquele ministério que é mundial aí, né? Nós sabemos aí. Não, você tem que dar, dê isso, que Deus vai te dar um apartamento. Você dá o seu carro, Deus vai te dar um apartamento lá na cobertura, na Barra da Tijuca. Tu vai ser empresário, tu vai ser não sei o quê. Mentira, tudo mentira. Tudo isso é uma farsa religiosa. É uma manipulação, é uma empresa. Outro dia uma irmã disse, mas depende da empresa. Eu estava conversando com ela, né? E falei do meu canal, e se possível ela se inscrevesse no meu canal. O que ela respondeu para mim? E eu falei sobre dízimo, que isso estava errado, e comecei a ensinar o que era dízimo, que não era dinheiro. Sabe o que ela me respondeu? Mas depende da empresa. Eu disse, peraí, alto lá, abençoada. Entendeu? Te respeito muito, nós somos irmãos em Cristo só. Mas só que a igreja de Cristo não é empresa. A igreja de Cristo nunca foi empresa. A igreja fundada por Cristo, que somos nós, que são pessoas, nós não somos empresa de ninguém, entendeu? Agora, os homens que fizeram empresa aí para ganhar dinheiro em cima disso aí. Mas a igreja de Cristo, em si, ela não é empresa. Agora, a igreja dos homens, sim, aí é empresa, entendeu? E vivem aí desfrutando com regalias, ostentando com o dinheiro do povo. E o povo é tão cego que, vejam o que ela respondeu para mim. Ela defende que o trabalhador é digno do seu trabalho. Ela falou, mas o trabalhador é digno do trabalho, está escrito. Sim, mas ali não estava falando de um pastor ser o quê? Ser um homem que tem o seu salário, que viva da palavra de Deus. Não, ostentando. Não, qual era o salário de Paulo? Entendeu? Veja a mentalidade dessas pessoas, como eles estão cegos de entendimento. As pessoas não querem se libertar.
entendeu? Nós sabemos que nem todos serão cortados pela graça, serão libertos, vão viver como escravos aí. Sim, vão viver, entendeu? Então veja, meus irmãos, que olha o entendimento desse povo, entendeu? Então eu bati de frente, numa boa, né, conversando, na educação, sem denegrir a imagem de ninguém, mas ela disse, então você quer dizer que você é contra? Sim, sou contra, eu sou contra sim, entendeu? Agora se nós se reunirmos, tudo bem, agora o homem tem que dar conta do que está sendo, ele tem que prestar conta do que está entrando, e o que está fazendo com o dinheiro, e ele tem que trabalhar, entendeu? Então veja, meu irmão, muitos dizem que, olha, venha, que você vai, olha, você não tinha nada, hoje você tem um trabalho, você tem um carro. Não, tem um trabalho porque botou o currículo e a porta se abriu. Tem um carro porque economizou, trabalhou, ou jogou em algum jogo aí e ganhou um bom dinheiro, ou recebeu uma herança e comprou um carro. Trabalho que você conquista, entendeu? Não tem nada a ver que foi depois que você veio para depois que você se converteu, como eles dizem aí, aceitar Jesus. Não tem nada a ver, meu irmão. Porque tem muitos filhos de Deus aí que há muito tempo, né, entendeu? Está dentro de uma congregação, não tem nenhuma casa para morar, mora de aluguel. Vai morrer e nunca tem um carro aqui na terra. Não venha com isso é balela, entendeu? Então o evangelho de Deus, entendeu? O evangelho de Cristo, ele é poder sim para a salvação, para salvar, para tirar o homem, entendeu? Das manipulações religiosas, entendeu? Desses homens enganadores e falsificadores, entendeu? Não está falando aqui de poder de enriquecer o Filho de Deus. Não tem nada a ver isso aqui, entendeu? Então veja, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então essa palavra que eu deixo, meu irmão, esse evangelho tem poder. Ele tem poder de tirar o homem, né, dessas gaiolas, desses redeus de quatro paredes. O evangelho de Deus, ele tem poder de tirar o homem do laço do passarinheiro, da mente cauterizada, mente que foi enlaçada, entendeu? Pelo laço do passarinheiro, entendeu? Que deixa você vivendo como escravo, que não deixa você viver como livre, que deixa você vivendo como debaixo de um ditador, entendeu? Onde um homem vive ditando o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Mas esse evangelho ainda tem poder, ele tem poder de libertar a nossa mente da escravidão da lei de Moisés. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.